Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Ao Opa! vivo para todo o Brasil. E para o mundo, né? Alô, boa noite a todos, boa noite a todas. E para o mundo também. Hoje estamos com um convidado especial. Ô, pessoal, tá. Vê se o pessoal tá ouvindo aí. Só dá um joinha aí quem estiver ouvindo. Quem estiver ouvindo, dá um joinha. Para mim tá normal, estou ouvindo bem. Esse também que tem entrecortando no meu aqui, peraí. Gente, quem estiver ouvindo a gente, se puder dizer se está ouvindo bem, se está entrecortando, a ajuda de vocês é importante para saber se está tudo correndo perfeitamente bem. Aqui, ó. A Maíra Mayumi está falando que está perfeito. Obrigado, Maíra, por estar com a gente aqui. Obrigado mesmo. Um abração. Então, acho que a gente já pode começar, né? Já. Vamos lá. Maíra, boa noite, tudo bem? E aí? Gente, bom, vamos começar aqui rapidinho, só para apresentar um pouquinho para a gente o que nós estamos fazendo. Nós somos o escritório Gilson dos Santos Machado e Bertazzoni, escritório de advocacia, né? E assim, nós temos uma proposta, né, com essa questão da pandemia e tal, a gente chegou à conclusão de que a gente podia ajudar com um pouco do que a gente conhece, do pouco que a gente discute sobre várias questões. Né? Nós temos uma proposta de advocacia progressista, que entende o ser humano, as suas individualidades e tal. Então, dentro dessa lógica, a gente resolveu fazer umas conversas, né? Sem a pretensão de ser dono da verdade, sem a pretensão de finalizar os assuntos, né? Mas colocar um pouco as questões que são importantes para a sociedade, que a gente entende bacana debater. E assim, o objetivo nosso é conversar com os nossos clientes, com os nossos amigos, com as pessoas que tiverem interesse na matéria, né? Trazendo pessoas para conversar aqui. Hoje nós temos a Célia, que está aqui, daqui a pouquinho o Justo vai apresentar ela para a gente, né? Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre o Estado e tal, e hoje nós estamos com um tema bacana que trata da criança e do adolescente e nessa questão da pandemia. Então, é uma iniciativa do escritório e pessoal nossa também. Acho que faz parte da advocacia trazer para a sociedade os debates importantes que a gente vislumbra, que a gente vê e que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né? Que essa questão da criança e adolescente, vez ou outra, está passando pelo escritório e são questões muito sensíveis, muito difíceis de lidar, porque tem muitos sentimentos e tem vidas importantes, tem pessoas vulneráveis, que são as crianças, os adolescentes aí envolvidos, então é um assunto bastante interessante. Então toda semana nós vamos trazer um painel aí para a gente fazer esse debate, já agradecendo a presença de todos, já dando a minha boa noite aí. Queria passar para o Gilson apresentar rapidamente a Célia aí para a gente começar a conversa. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Falar da Célia, queria apresentar a Célia. Eu conheço a Célia desde 1992. A Célia é paulista de Itapeva, né? Então ela chegou em São José dos Campos no início dos anos de 90, né? Até então ela era freira naquela época, né? E ela nos convidou para uma reunião que aconteceu na Câmara Municipal. Para quê? Tinha a mesma preocupação. Desde aquela época, a Célia já tinha preocupação com a questão da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente era uma lei recém-promulgada. A gente discutia naquele contexto histórico ainda o Fora Collor, né, e o impeachment, geração dos caras pintados naquela época, né? E aí, tá vazando, acho que é o seu, Céu. Eu vou fazer o mudo. Aí, era a geração dos caras pintadas, tudo, e essa discussão da questão da criança e adolescente, com a criação dos conselhos, a criação da própria lei, né? Então, ela ganhava muita força e muito espaço. E aí, sindicatos, igrejas,
professores, assistentes sociais e muitas outras pessoas criaram um movimento, né? E aí é que eu conheci a Célia. A Célia está no seu segundo mandato de conselheira tutelar. Ela é também formada em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, né? Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Foi uma das fundadoras do SEDECA, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela foi responsável pela implantação da liberdade assistida comunitária, junto com o companheiro Analto, que hoje mora em São José do Rio Preto, e foi uma das fundadoras do SEDECA, como eu estou falando. Então, falar da Célia, a Célia, tanto na prática como na teoria, tem uma grande contribuição. Eu quero desejar a ela uma boa noite e que nós hoje saibamos tirar proveito do seu conhecimento, do seu discernimento, do seu comprometimento com a causa da criança e do adolescente. É isso aí, doutor Gilson. Eu sou o Diogo, também sou advogado da GSMB Advogados. Célia, brigadão por estar aqui na nossa sala de reunião eletrônica aqui. Obrigado pela força, obrigado por compartilhar conhecimento com a gente e com a comunidade. Como a gente estava falando, como você falou, a gente pretende dividir essa live em 3 partes, né? Primeiro, tratar um pouco sobre a estrutura local, né, sobre problemas locais. Para quem não sabe, a gente está no interior de São Paulo, né, em São José dos Campos, que pertence a uma região metropolitana com quase 3 milhões de habitantes, né? A gente falar um pouco sobre o que está acontecendo em específico aqui na nossa cidade, falar um pouco como que lida esse conflito de direitos, né, quando existe uma situação tão peculiar como a pandemia, né, porque a gente vai ver que existem direito à saúde, direito à vida, mas também colide com o direito à convivência, né, familiar, convivência comunitária. E por último, identificar alguns problemas, alguns até mesmo oportunismos, né, que estão acontecendo na pandemia para flexibilizar os direitos da criança e adolescente, que são direitos assim, alçados ao patamar constitucional, né? Então, assim, aí eu já queria passar a bola para a Célia, e se alguém também quiser fazer algum outro complemento, como que... Primeiro, você é conselheira tutelar, né, Célia? Assim, acredito que talvez muita gente não saiba mais ou menos qual que seja a função de um conselheiro tutelar. Você consegue explicar para a gente, mais ou menos, qual que é o seu trabalho, qual que é a sua atribuição dentro do conselho tutelar? Então, boa noite, é uma alegria estar aqui, né, compartilhando, boa noite, construindo um conhecimento conjunto. E eu sou conselheira tutelar pela segunda gestão. O Conselho Tutelar é um órgão criado pela comunidade, essa é a ideia, né? Comunidade local, para zelar pelo direito da criança e do adolescente quando esses direitos são ameaçados ou violados pelo Estado, pela família ou pela sociedade. Então, a ideia do Conselho Tutelar é que é aquele órgão que vai fazer a requisição de serviço para que esse direito, uma vez violado, ele seja restabelecido, né? A legislação prevê que em cada município deve haver pelo menos um conselho tutelar, sendo que o critério, na verdade, seria de um conselho por 100 mil habitantes. Então, São José dos Campos, até o ano passado, tinha 2 conselhos tutelares, e através de uma ação civil pública do Ministério Público, intentada pelo Ministério Público, a gente tem hoje 3 conselhos tutelares, sendo um na região central, outro na região sul e um na região leste, sendo que essa ação ainda continua pendente, no sentido de garantir a criação de mais um 4º conselho tutelar, questão de criação de conselhos tutelares no município, com o 4º conselho. Então, a nossa luta pela criação de conselho tutelar, criação e implementação ainda está em curso, né? Ô, Célia, então são 3 conselhos de São José e tem uma luta pelo 4º conselho. Mas, assim, essa estrutura é suficiente para a cidade? Como é que é a demanda? Tem muita demanda? Como é que é esse trabalho, esse dia a dia aí com essa estrutura que tem?
Na verdade, essa ação pública, civil pública, ela não é só para criação, mas é para implementação também, estrutura de sedes e tudo mais. Com a criação do terceiro conselho, a gente desafogou um pouco mais o atendimento, porque o ano passado nós chegamos a cerca de 10 mil lançamentos de atendimentos, né? Entre os 2 conselhos tutelares, então ficava muito sobrecarregado mesmo. Com o terceiro conselho, a gente está conseguindo dar conta de uma demanda, mas a gente também não consegue fazer o que a gente chama de busca ativa, de chegar em alguns lugares em denúncias que não chegam para nós. Então, o ideal para São José dos Campos seria 4 conselhos tutelares. Inclusive, a gente tem uma extensão rural, que é muito grande. O Conselho Centro, por exemplo, ele fica com toda a região central, a região sudeste, e também a região norte, estendendo para São Francisco Xavier. E a gente não consegue, muitas vezes, chegar a esses locais, né? Então, o ideal para a gente hoje seria a criação de mais um 4º conselho tutelar, para a gente dar conta dos demandas que não chegam até a gente. Pegando o gancho aí da questão da estrutura, né? Bom, você já está dizendo que a estrutura é bastante enxuta e que necessitaria de mais conselhos e conselheiros tutelares em nossa cidade, nosso município, dado a extensão territorial, a questão da busca ativa, todas essas questões. Nesse tempo de pandemia, né, lá o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, eu reputo ser um dos artigos mais importantes desse diploma legal, sobre o princípio da proteção integral, que já era prejudicado por essas questões. Nesse tempo de pandemia, como que o Conselho Tutelar está vendo? Aumentou as demandas? O que fez repercutir no Conselho Tutelar esse evento da pandemia? Então, só queria colocar que o Conselho Tutelar, por ser serviço essencial, ele tem que estar aberto à população. E aí o que a gente fez foi um novo equacionamento de trabalho. Então, a gente consiga manter pelo menos 2 conselheiros no Conselho Tutelar, e assim, parte das demandas que a gente tinha, que eram demandas mais simples, de evasão escolar, de falta, a gente baixou essa demanda porque era uma demanda oriunda das escolas. Porém, a gente tem tido uma demanda muito grande, que é muito peculiar da pandemia. A gente sabe que uma das restrições fundamentais do direito da criança foi o direito à convivência. Ela não está mais nos serviços complementares da escola, como fundar, clubes e outras atividades. Então, isso daí cria um impacto muito grande, porque a criança fica mais na família, né? E aí começam, então, todos os problemas de agressões físicas, então a gente tem tido os problemas que têm chegado para a gente, talvez não seja muito em termos de quantidade, mas a gente tem tido uma gravidade maior. Então, espancamento de criança e adolescente. E uma característica muito também própria desse momento é que essa violência contra a criança e adolescente, espancamento, violência física, ele vem acumulado com a violência contra a mulher. Então, apesar do Conselho Tutelar não atuar diretamente na questão da violência contra a mulher, tem chego para a gente as denúncias de uma forma muito casada, né? Essa questão da ameaças hoje tem sido o contexto familiar. Só que essa família também, ela não pode levar toda a ficha. Porque elas também são abandonadas, né? Às vezes são famílias que não têm condição nenhuma de dignidade, né? Entendi. Célia, eu vi algumas questões aí relativas à saúde mental das crianças, né? Que tem sido um problema grave aí nessa pandemia, em especial pela dificuldade de lidar com o contexto, né? Eu percebi
nessas leituras que eu fiz, que o pessoal tem dito das crianças estarem criando uma dependência muito grande dos pais, um medo exacerbado da situação por não entender o contexto e perder um pouco dos vínculos com seus amigos, com outros parentes. As crianças não têm entendido muito bem o que está acontecendo. Você acha que isso tem refletido também nessa questão da violência? E assim, a gente não pode esquecer que juntar as pessoas num lugar só acelera os processos, né? A família ali tem que conversar, conviver, se entender, resolver problemas. Mas você acha que essa dificuldade trazida para as crianças de entender o momento e de perceber para onde vamos, e o medo também tem causado esse aumento da violência? Ah, com certeza, porque, na verdade, eu acho que a gente não se deu conta de quão longe nós avançamos quando a gente defendeu que criança e adolescente têm direito à convivência familiar e comunitária. Então, nós amputamos essa questão da convivência comunitária com a quarentena, né? Só que é essa convivência plurima, né, social, que faz com que o adolescente dê conta do seu cotidiano, porque ele é essencialmente comunidade, ele não gosta muitas vezes disso. Então, assim, adolescente, uma convivência, uma saúde mental positiva, né? E isso está faltando hoje. Então, a gente tem pego muito no Conselho Tutelar situações de adolescentes aparece como conflito com os pais, mas não é só o conflito, a gente vai ver crise de pânico, crise de ansiedade, e também eles convivem de um lado com a própria ameaça do direito à vida, né? Então, tudo isso, esse anseio de você sair para que isso possa impactar no direito à vida, tudo isso é muito intenso para essa vivência do adolescente, que a gente não pode esquecer que lá no Estatuto está muito claro, essa criança e adolescente está em processo de desenvolvimento, né? Então, se o processo de desenvolvimento, no dia a dia, ele já é de pandemia, ainda antes de começar esse momento aqui, eu conversei com uma adolescente e ela falava, olha, ninguém imagina o que foi esse um mês. Eu só dei conta disso porque eu tive que recorrer a medicamentos mesmo, porque senão não daria conta. Então, esse impacto na saúde mental do adolescente tem sido muito intenso. Célia, deixa eu perguntar uma outra questão aqui. Nós já vimos no escritório aqui já algumas situações que passaram, por exemplo, na questão da guarda, das visitas. Nós percebemos que tem sentença que está suspendendo as visitas. Isso, de alguma forma, gera conflitos. Isso bate lá no conselho também, esse tipo de coisa, ou não? Só aproveitando um gancho antes... Olha, bate no conselho... Célia, só aproveitando um gancho um pouquinho, até de modo pedagógico, porque, assim, existem as guardas definidas em razão de procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, existe também as guardas definidas em razão do direito de família, né? Então, a criança e o adolescente é um estatuto próprio, né? Aí o direito de família é um outro estatuto dentro do Código, do Código Civil, né? As guardas, você poderia diferenciar para a gente sobre essas questões também da guarda oriunda do direito de família e as guardas também oriunda do Estatuto da Criança e do Adolescente, só para dar uma pincelada? Na verdade, as guardas oriundas do direito civil normal é aquelas guardas, porque a guarda, em princípio, ela é exercida em igualdade de condições entre o pai e a mãe. Não haveria necessidade do judiciário definir quem é que tem a guarda, porque naturalmente ela é do pai e da mãe. A questão é que quando existe o conflito entre ambos, né, sobre quem vai ficar com essa criança, então eles recorrem ao judiciário para essa definição. Mas, em princípio, ela é exercida em igualdade de condições.
Então, essa é a guarda oriunda do direito de família, mas pelo conflito existente entre ambos, né? Agora, a guarda oriunda mais na vara da infância e juventude é quando você tem situações de violência. Então, você tem um genitor, um pai, uma mãe, que é mais protetor em relação ao outro. Então, por exemplo, você tem um pai que praticou violência sexual contra o filho, ou espancamento, ou vice-versa, uma mãe, porque pode ser também, né? E aí, então, o genitor que tem mais condições de proteção, então esse fica com a guarda. E nessas situações, muitas vezes, há a limitação natural do direito de visita, porque você não pode conferir direito de visita amplo e restrita. Agora, o que tem aparecido no Conselho Tutelar, por incrível que pareça, não são tanto essas situações, né? Mas é mais o conflito mesmo, oriundo do direito de família. Então, é o pai que tem direito àquela guarda de quinzenal, aquela guarda não, a visita quinzenal, e de repente, em razão da pandemia ou por outras razões, o guardião resolve restringir esse direito. Então, é isso que tem aparecido, essas situações de conflito. Ela não é uma atribuição específica do Conselho Tutelar, porque está lá no estatuto que guarda e visita é próprio da autoridade judiciária. Porém, até considerando que esses serviços estão muito mais restritos hoje, essas situações têm chego no Conselho Tutelar, e como o artigo 136 ele dá atribuição ao Conselho de orientar, então a gente tem feito orientação. E em condições normais, a gente diz, olha, o direito de visita tem, a sentença judicial tem que ser cumprida. Por que tem que ser cumprida? Não é porque é a decisão judicial, porque vocês, na maioria das vezes, acordaram isso em juízo, né? Então, é a decisão de vocês. A gente tem que pensar nessa questão do empoderamento das partes. Não é porque uma pessoa se sobrepôs à parte e decidiu que ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida porque, na maioria das vezes, ela foi um acordo, né? Um acordo homologado judicialmente. Só que na situação de pandemia, não dá para você pura e simplesmente fazer essa orientação, porque você tem aí o direito de convivência familiar colidindo com o direito à saúde. Então, se essa outra pessoa tem menos condição de proteger o direito à saúde, é lógico que a gente orienta que entre numa composição, dialoguem para poder resolver a situação, né? Então, tem sido um grande desafio essa questão que tem chego. E, por outro lado, também, a gente tem aqueles pais ou guardiães que fazem alienação parental, meio que sistematicamente. Aí se aproveita também do momento. Desculpa te cortar aqui. Explica um pouquinho essa questão da alienação parental, que o pessoal às vezes não entende. Só para pincelar, contextualizar essa questão, por favor. Então, a alienação parental ele é um conceito do direito de família que, na verdade, é quando a criança contra o outro. Ele começa a falar mal de um dos pais, a criar uma falsa memória nessa criança a respeito do outro pai, né? E pode ocorrer também com outras relações de parentesco, pode ser uma avó, pode ser um avô, não precisa ser necessariamente o pai e a mãe. Então, essa situação é muito comum. E como que ela se materializa? Da seguinte forma, impede o contato, impede visita e de forma imotivada, porque não existe um motivo, porque a pessoa é agressora, não, porque ela não quer mesmo contato. É um pouco de usar a criança para atingir o outro, né? Então, isso daí, em condições normais, já é muito, muito típico, né? E aí, essas pessoas, equivocadamente, às vezes querem usar o conselho para obtenção de prova contra o outro. E são situações que, às vezes, vai até ao limite da pessoa, às vezes, imputar um falso abuso sexual, nem tanto agressão física, porque a agressão física depende muito de materialidade, né, mas muitas vezes acontece falsa de denúncia de abuso sexual.
inclusive dentro desse processo de alienação parental. Né? E aí a gente tem, dentro da situação de pandemia, algumas pessoas que já classicamente fazem isso e alegam, agora está em quarentena, não pode fechar, né? Então tem que avaliar a situação. Ou seja, acaba utilizando a pandemia como um pretexto para continuar fazendo aquelas mesmas práticas que antes costuma fazer, né? Que antes já estava acostumado a fazer, correto? Mas tem casos que não, tem casos que realmente, às vezes, ocorre um conflito, porque às vezes o interesse é genuíno de ver o filho, de estar com, né, de conviver. Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente não pode também colocar tudo no... Essa avaliação é importante também, né? Só que dificulta mais a atuação do conselho tutelar, porque ele tem que ter mais um aspecto pedagógico e educativo, porque em condições normais é fácil de você resolver. Né? Fácil no sentido de que você orienta quando existe alienação parental para instaurar um procedimento de alienação parental. Né? Então, eu acho que esse momento de pandemia... Eu vejo aí que as situações que o conselho enfrenta aí são espinhosas, né? Todo momento você é chamado a decidir coisas importantes. E aí, quando você está num conflito desse aí, como que você... como é o seu processo para entender até onde vai um direito legítimo e até onde vai um aproveitamento? Como é que você vê isso? Assim, como é que você lida com isso? Fala assim, puxa, eu estou diante do direito legítimo, ou eu estou... Tem alguém tentando... Como é que é a sensação? Como é que é o feeling que você usa para ver isso? Assim? Conta para a gente um pouco da experiência mesmo, da vivência da coisa. Eu acho que a gente aprende um pouco com a experiência. Mas, assim, eu acho que o recurso fundamental é a escuta. Essa escuta antes de qualquer decisão, porque o conselheiro tutelar, quando ele está diante de um fato concreto, ele tem que fazer uma leitura ampla da queixa, ele tem que verificar dentro dessa queixa que está sendo apresentada se existe direito violado, é a primeira questão, porque às vezes não é direito violado, é só o interesse do outro que está sendo ferido, né? Não tem direito nenhum da criança violada. Então, ele tem que identificar que direito está sendo violado, quem é esse agente violador, porque agente violador, às vezes, não é aquele que está sendo denunciado, o contrário, às vezes o denunciante é o agente violador, né? E aplicar a medida adequada. Porque se você não faz essa leitura correta, é óbvio que o encaminhamento também vai ser inadequado. Então, é um grande desafio. A gente tem, por exemplo, a questão hoje, tem surgido no Conselho Tutelar também, que é a questão impactando aí na falta do direito, na ausência do direito ao respeito, né? Que são os adolescentes que são homossexuais, conflitos dentro de casa, porque a família é evangélica ou tem outros valores e não aceita. Então, aí nós não estamos lidando só com conflito, aí a gente está lidando com a violação de direitos já, né? E isso, por incrível que pareça, tem aparecido também mais na pandemia. Por quê? Porque os adolescentes estão ficando mais em casa. Então, aqueles adolescentes que às vezes estão mais na balada, que estão mais na rua, hoje têm ficado mais dentro de casa. Então, esses conflitos têm eclodido de uma maneira muito mais intensa. Então, por incrível que pareça, até essa questão de gênero, ela aparece também durante o processo de quarentena, né? Que, na verdade, não é que aparece agora, é uma população a população LGBT sistematicamente é vítima de agressões, é vítima de agressão dentro de casa, agressão na rua, agressão pelas instituições públicas também, a violência institucional, porque se você pensar, por exemplo, uma cidade como São José dos Campos não tem um serviço específico de atendimento na rede de saúde para acompanhar essas situações, né? Então, a violência que eclode na pandemia é a violência que já está posta, né? É o conflito a situação que já está colocada aí, que numa situação de pandemia ela aparece de forma mais intensa, né?
Exato. Ô, Então, Célia, essa pandemia ela potencializou uma série, ela acelera os processos, né? Porque como ela é muito intensa, ela acaba fazendo que as pessoas fiquem muito envolvidas, né? Desculpa, Diogo, ter te cortado aí. ó, tranquilo. Na verdade, eu acho que a violência doméstica, ela se mistura, ela concorre com a violência urbana, né? E a violência urbana, no momento que as pessoas estão mais dentro de casa, ela dá uma aparente cessada, né? Mas aí a violência entre quatro paredes, ela aparece mais. Mas a gente também não pode deixar de falar da violência institucional, porque nós estamos falando aqui de aspectos familiares, mas o direito da dignidade, ele é muito violado também, quando você tem famílias que não conseguem ter sabão, não conseguem ter água para fazer a sua higiene básica, né? Exatamente. Quando os recursos materiais não chegam a essa família, quando você tem uma letalidade que começou pela população branca e foi se disseminando pela periferia. Então, hoje, se você pensar, quem é que fica mais doente de Covid? É a população negra ou a população branca? É a população branca. Mas quem morre mais? Quem morre mais, se a gente pegar os dados do Ministério da Saúde, é a população negra. Então, Pobre, negra, para uma, periférica, exatamente. se você pegar para uma morte que você tem em Moema, você tem 4 mortes na Brasilândia. E aí a gente se pergunta, mas por que a população negra morre mais? Porque as condições de moradia, as condições de dignidade, elas são muito menos favoráveis para essa população, né? Então, acho que não dá também para a gente jogar a responsabilidade só em cima da família, porque senão também nós estamos... É o chamado... E tem essa violência institucional que a gente está vendo. Racismo estrutural, né? Porque o que parece que mata mais os negros e os pobres é a falta de política, né? Política que não chega do que a própria doença, né? Então a gente tem aí muito caracterizado. E a questão da pandemia hoje em dia, ela tem desmistificado, entre outras coisas, até a importância do Estado, que era muito questionada, né? Olha, o Estado serve para quê? O Estado serve para isso, serve para aquilo. Então, assim, alguns mitos que alguma posição política pregava e parecia que ia sobrepor, ia ser homogêneo, né? A gente percebe que a necessidade do Estado hoje é muito importante. As pessoas e as empresas não conseguem se desenvolver se o Estado não for o regulador da economia, né? Mas aí, Célia, eu queria te provocar, dentro mesmo dessa questão do racismo estrutural, da pobreza estrutural, né? Queria fazer a pergunta sobre a questão do Enem, né? Então, nós estamos no tempo da pandemia, você vai dar uma risadinha, eu sei disso, que... né? Porque, assim, a questão do Enem, também a gente tem a questão da pobreza estruturada, do racismo estruturado, e onde essas pessoas estão em posição, já estavam, né? Agora com a pandemia, fica em situação de mais desigualdade. Então, nesse sentido, filosoficamente, eu sei que o Conselho Tutelar tem suas atribuições e ela fica no campo do município, mas filosoficamente, o que você pensa dessa questão do Enem, dessa questão também aí tem a questão dos alunos da rede escolar, né, municipal, da base municipal. O que é que você pensa do adiamento, da questão do Enem, né, uma questão mais macro? Eu acho que essa questão, nós estamos entrando agora na questão do direito à igualdade, né?
A Constituição brasileira diz que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Então, a gente vê um disparate muito grande na idade das aulas. Um adolescente sobe na árvore para sinal de internet seus trabalhos. Então, assim, esse adolescente, ele tem todas as condições para fazer as aulas. Então, assim, não existe uma posição definida enquanto constelar como um todo, não sei qual é a discussão que está sendo feita hoje, não é possível. Então, a situação dos adolescentes, essa desigualdade. Eu acho que caiu a conexão com a Célia aqui. Vamos ver se ela consegue se reconectar. Vamos chamar ela. Mas é interessante essa questão, hein, Gilson, do Enem, porque o governo federal está fazendo uma campanha muito forte, né, para dizer que as coisas têm que continuar, sendo que não são todos os alunos, todos os adolescentes que têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades para se prepararem para o exame, né? Então, baseado nisso que eu fiz a pergunta, e assim, como eu tenho visto aqui várias pessoas preocupadas com o tema, né? As pessoas, eu no meu caso, eu tenho uma filha que está se preparando para o vestibular, né? Então, esperar que a Célia agora voltou, ela trocou de posição, ela estava na minha ponta direita, agora na minha ponta esquerda. Viu, Célia? Mas assim, ficou cortando um pouquinho, picotou um pouquinho a sua fala em relação à posição filosófica sobre essa questão do Enem, da desigualdade. Se você pode retomar aí a sua fala nesse sentido. O que eu coloquei é que já existe uma desigualdade natural no processo educacional, né? É evidente que os adolescentes de classes empobrecidas, eu não gosto de pobres, porque as pessoas são empobrecidas, né? E já é desigual por si só. Então, assim, essa desigualdade, ela se intensificou muito mais com a pandemia, de maneira que o meu entendimento pessoal nem tem que ser suspenso, que não haveria possibilidade, haveria uma injustiça muito grande em relação àqueles que não tiveram condições de acompanhar o cronograma normal de estudo, né? Entendi. Esse é o meu posicionamento em relação a essa questão. Ô, Célia, Célia. Fala aí, Gil. Então, a gente já está encaminhando para o nosso finzinho, mas assim, depois da fala do César, eu também queria que você comentasse sobre uma questão que a gente vem percebendo, né? Sobre essa questão da Covid-19, a gente percebe que está tendo uma certa atenção às pessoas que cumprem medida privativa de liberdade. E isso acaba trazendo também a questão dos adolescentes que cumprem internação na Fundação Casa. Eu queria saber se você está participando de alguma discussão sobre isso, como isso está sendo conduzido pela Fundação Casa, se o Ministério Público está tomando alguma iniciativa, como isso está acontecendo em relação aos adolescentes. A vacinação. Para complementar, só para não. Pode falar, Gilson. Pode falar. Não, pegando o gancho do Diogo, a questão da vacinação, porque os adolescentes entraram no calendário da vacinação, né? Daquela população alvo da questão da gripe, né? Então, aproveitando o tema da pandemia, sobre essa questão da vacinação para os adolescentes que estão privados de liberdade, se ocorreu, como está, como se deu.
Célia, para entrar no bloco aí da pergunta, deixa eu dizer aqui. A gente tem visto também, no direito civil, em alguns momentos, que tem gente que tem se aproveitado da pandemia para discutir outros direitos, né? Você vê, né, discutindo essa questão da vacinação, discutindo essa questão dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei, que estão privados de liberdade e tal, o risco de alguém se aproveitar da pandemia para excluir direitos ou para mitigar direitos ou para discutir politicamente a supressão de direitos na criança e adolescente. É isso que eu queria saber se você vê esse perigo. Com relação aos adolescentes da Fundação Casa, eles estão cumprindo medida socioeducativa normalmente. É claro que com restrição da presença da família, né, para evitar a contaminação. Mas tem havido um critério melhor no sentido da liberação desse adolescente para a família e de não permitir o aprisionamento, né, a detenção inicial. E também com a suspensão de alguns mandatos de busca de ordem judicial com relação a esses adolescentes. Tem sido uma dificuldade, porque imagina, se é difícil para a gente que está aqui fora, imagina para quem está privado de liberdade. Tanto que um dos educadores da Fundação Casa tem até solicitado que a gente, como conselho tutelar, algumas pessoas mais sensíveis, possam gravar vídeos, mensagens de encorajamento para esses adolescentes que estão lá na Fundação. Então, se alguém puder verificar essa questão, o Marcos Valdir, que tem encabeçado essa questão aí. Inicialmente, até quando começou a pandemia, a gente estava com os adolescentes, 5 adolescentes na cela de custódia, e a gente precisa até fazer uma discussão a respeito dessa cela, que no meu entendimento não tem que haver mais, porque a gente já tem uma unidade de internação inicial no município. Esses adolescentes estavam lá e a gente, enquanto conselho tutelar, até fez uma intervenção para poder fazer o encaminhamento desses adolescentes, que era impossível a liberação naquele momento, para a unidade da Fundação Casa. Então, assim, o conselho tutelar, ele tem uma atuação nessa questão quando se trata de violação de direitos. Então, assim, está sendo um desafio o cumprimento da medida socioeducativa nesse período, né? A questão do calendário vacinal, não sei como é que está essa questão no momento na Fundação, precisaria verificar, né? Não tenho informação a respeito dessa questão, mas o SINAM, que é o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, ele prevê o atendimento do adolescente na rede de saúde do município, né? Então, deve estar sendo assegurada essa questão dentro da perspectiva do SINAM. SINAM é Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A outra questão é se algumas pessoas podem aproveitar desse momento de pandemia para questão de restrição, de restringir os direitos previstos no Estatuto da Criança, é isso? Exato. Se você vê um risco das pessoas se utilizarem desse momento de exceção para tentar suprimir direitos de forma permanente ou realmente violar direitos que não se restringe a esse momento, mas que possa virar uma questão constante e ultrapasse esse momento. Sim. Essa é uma preocupação, porque essa tentativa ela já vem vindo de longe, quando se começa a questionar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da discussão que se vem a respeito de redução de maioridade penal. Então, essa questão toda ela pode vir à tona de uma maneira muito mais intensa, de forma oportunística, né? E aí eu acho que é papel nosso, enquanto construtores desse direito da infância, lutar pela manutenção de direitos. Eu acho que hoje a gente não tem tanta necessidade de garantir legislações, porque a gente já tem um arcabouço jurídico aí que dá conta dessa questão. Eu acho que o nosso grande desafio é a manutenção desses direitos, né? Então, por enquanto, a gente não tem tido alterações significativas no Estatuto da Criança. As alterações que foram feitas foi no sentido de reafirmá-lo,
no meu entendimento, às vezes até muito redundante, né? A gente tem o SINASE, por exemplo, que tudo a respeito do adolescente autor de arte infracional, as garantias estão lá. Mas eu acho que até agora tem sido no sentido de reafirmar, mas acho que há uma preocupação grande com essa questão de manutenção dos direitos já garantidos, né? Então, Célia, muito bacana a sua participação com a gente aqui, foi esclarecedor, acho que foi muito legal. Eu fiquei feliz. Eu imaginava que ia ser bacana, mas não tanto. E foi muito bacana. Foi assim. Acho que é importante a gente conseguir ter esse contato, que a maioria da população sabe que o conselheiro existe, mas não sabe muito bem o que ele faz e nunca teve esse contato direto, a possibilidade de ver por onde vocês trilham e perceber a dificuldade e a importância do trabalho de vocês. Uma pena, acho que assim, a gente não consegue estender um pouco mais essa live hoje, mas acho que a gente podia marcar um outro dia para a gente conversar sobre esse tema, que para nós, né, do nosso escritório, sempre foi muito caro, sempre foi muito importante, muito sensível, né? E nós entendemos a questão como muito sensível para a sociedade. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade de emprestar para a gente esse momento aí e esse conhecimento todo seu aí. Eu que quero agradecer e eu queria também conclamar as pessoas, né, militantes da área de infância, da área de direitos humanos, que a gente tem aí o dia 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil, né, dia esse que nasceu sobre o sangue de uma criança, né, há 40 anos que foi estuprada, assassinada, que até o presente data não se fez justiça ainda, e então que a gente se mobilize em relação também a essa questão aí de extrema importância. Eu queria dizer que é muito difícil a gente entender muitas vezes o que é o conselheiro tutelar, mas eu diria que o conselheiro tutelar é uma pessoa de coração povoado, porque para a gente, a criança e o adolescente tem nome, tem endereço, né? E enquanto eu falo com vocês, eu vou pensando aqui em alguns rostos concretos que a gente vem atendendo. Então, não é uma questão abstrata. Essa é a lógica do Conselho Tutelar, mudar a sua relação com a comunidade, contato direto com a situação. E é isso que dá para a gente uma indignação ética necessária para a luta, né? Bom, eu quero me despedir da Célia, né? Antes eu queria citar algumas pessoas aqui que têm nos acompanhado, a Nilson, da família Verdade. Toda aqui, né? Célia. Isso. Né? Que essa live seria muito boa pelo conteúdo, pelo compromisso, pela mística que a Célia traz quando trata da questão da criança e do adolescente, a questão dos direitos humanos. Eu sei que ela é intransigente nesse ponto, né? E todas as vezes que eu penso ou falo da Célia, eu me lembro da música uma música que, quando reúne as comunidades eclesiais de base, os movimentos, né? Eu já vi a Célia tocar várias vezes, né? Bacana, isso traz uma mística, traz uma força e renova nossas forças para brigar para um mundo melhor, né? Aliás, como diz o Clóvis de Barros, né? Uma vida que não serve para servir o outro é uma vida miserável, não tem valor, né? Uma vida muito pobre. Então, eu me emociono um pouco quando o César disse que essas questões são muito caras para a gente, né? E é mesmo, e a gente agradece muito a Célia de coração pela participação sua aqui hoje. E nós, com certeza, vamos convidá-las outras vezes. Semana que vem, na quarta-feira, nós teremos um outro tema, com todos convidados, nós vamos avisar nas redes, né? Mas, Célia, um grande beijo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença.
Célia, mais uma vez, muito obrigado. Mas eu quero fazer um agradecimento especial também à Rafaela. Vem cá, Rafa. A Rafaela que me assessorou aqui tecnicamente. Ela que deu suporte, né? Obrigada, Rafa. Rafaela, obrigado. Nós queremos agradecer você também aí. Obrigado, Rafa. Valeu. Ajudou bastante. De nada. Obrigada. Mas, Célia, obrigado mesmo. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Obrigado pelo esforço que você faz todos os dias junto ao Conselho Tutelar. A gente sabe que seu trabalho não é fácil, né? Parabéns pelo trabalho que você exerce, parabéns também pelo trabalho que você já exerceu, né? Como o Gilson disse na apresentação, a sua biografia é lindíssima. Você começou dentro da Igreja Católica com os movimentos de direitos humanos, criou o SEDECA. O SEDECA, que é uma instituição que eu tenho um grande carinho, sempre falo isso para as pessoas. Foi uma segunda faculdade para mim, um lugar de grande aprendizado, que me ensinou vários valores. E obrigado também por estar aqui com a gente, pela paciência. A gente sempre tem aqueles probleminhas técnicos, né, antes de começar a live, e você sempre com aquela paciência, ajudando a gente. Muito obrigado mesmo, e espero contar com a doutora Célia outras vezes para discutir outros temas que são tão importantes quanto esse, né? Imagina, a gratidão aqui é minha pelo convite, por essa possibilidade. Quem tem que agradecer aqui sou eu. Obrigado. Obrigado. Gente, obrigado para todo mundo que assistiu. Um abraço. Até semana que vem aí. Gente, obrigado. Até semana que vem. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Forte abraço. Um abraço.